Agora a gente fala dos bastidores da política, porque Josival Pereira já está aqui comigo no estúdio. E o assunto hoje é a diplomação do presidente Lula, que aconteceu lá em Brasília, mas sempre tem os bastidores. E claro que tem alguns políticos paraibanos que estavam lá também, presentes na solenidade. Tudo isso a gente vai falar agora com Josival Pereira. Boa noite, Josival. Boa noite, Karine. Boa noite a todos. Só antes de começar isso aí, uma observação. A Gamenilde é lá dessa região de Monte Oreb. E aqui você fala na eleição, então ela ascende. É uma juíza, uma sertaneja, uma mulher sertaneja que termina ascendendo por merecimento ao cargo de desembargadora. Muito trabalho, inclusive, aqui na Paraíba. Então, isso um detalhe. Que merece aplausos, pois é, né? dessa região de Monte Oreb que a gente estava... Sendo eleita desembargadora por produtividade, né? Pela qualidade do trabalho que ela exerce dentro da dessa justiça. região aí, certo? Lá do sertão do estado da Paraíba, dessa região de Monte Oreb. Lá em Brasília, a posse de Lula. É um momento esperado, um momento que estava sendo muito discutido, porque há ainda um movimento os patriotas ligados a Bolsonaro, que a cada momento, veja, é uma loucura ainda, mas muitos estavam esperando que hoje seria o dia do golpe. Que golpe, meu Deus, isso é uma loucura, não existe. O que aconteceu hoje foi a confirmação do resultado das eleições. A diplomação é isso. Depois da eleição, então a proclamação do resultado, os juízes fazem essa proclamação do resultado, os tribunais fazem a proclamação do resultado e depois tem um prazo, conta-se um prazo, esse prazo é da lei para a possível apresentação ainda de pedidos de investigação judicial eleitoral, que não ocorre, que é aqueles que ocorrem antes das eleições e logo depois das eleições, como não tendo nenhum obstáculo, então vem a diplomação, que é a certificação, o conhecimento do processo eleitoral. É assim que fecha o processo eleitoral. E a partir de hoje, aqueles que foram eleitos e que são diplomados, eles passam a gozar do foro privilegiado. Eles já passam a ter direito ao foro privilegiado, porque a partir de então já são reconhecidos como eleitos para a função. Da Paraíba, os senadores, alguns deputados, o senador veneziano e a senadora Dilma já divulgaram aí, eles estavam lá, os MDBistas, enfim, lá numa fila importante na diplomação, e outros deputados. O governador João Azevedo também foi. Destaque na solenidade. Além da emoção de Lula, que chorou como chorou em 2002, quando tomou posse pela primeira vez, um pronunciamento novamente dizendo que a democracia foi resgatada e que aquele diploma era da população, daqueles que votaram nele, mas da população brasileira, que voltou a ter o direito de escolher, de votar, de ter o presidente. A palavra democracia foi falada 19 vezes no discurso de Lula, um discurso de 14 minutos, ele colocou a palavra democracia 19 vezes. E aí ele fez duras críticas a Bolsonaro, dizendo aquilo que precisa resgatar o governo, as notícias são de encontrar um governo realmente muito deteriorado. E aí veio o discurso de Alexandre Moraes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Fez um discurso duro para aqueles que, segundo ele, são os extremistas que tentaram impedir a democracia. E, segundo ele, esses já estão identificados e esses vão ser punidos porque não há possibilidade, segundo ele, de tentar atrapalhar um processo que foi muito observado, fiscalizado e legal, tremendamente legal, que é o processo de votação aqui no Brasil. Então, encerrou-se assim uma fase importantíssima do processo eleitoral, que é o fechamento, esse fechamento que é a certificação do resultado eleitoral, e a partir daí, então, com a diplomação, os eleitos já passam a gozar do foro privilegiado e começam a preparar a posse. Isso tudo lá em Brasília hoje. A partir de agora, o presidente Lula deverá complementar o seu ministério. Há uma expectativa aí de que amanhã ele possa anunciar pelo menos um conjunto de 5 mulheres para o ministério. Na primeira leva apenas homens.
e para ministérios importantes. Então, é o que se espera Tebet agora. Deve estar entre as ministras. Né? Lamentavelmente, o Brasil ainda tem um grupo achando que pode modificar o resultado eleitoral, embora o processo esteja correndo aí para ser consolidado com a posse no dia 1º de janeiro. Fica agora, depois da diplomação, a expectativa para a posse, né? O que é que vai acontecer no dia.